Olá a todos, bem-vindos todos ao Geração 68, sempre na luta. Hoje nós temos um debate aberto sobre a série Armadilha. Essa série foi escrita, foi um conjunto de artigos, na realidade 11 artigos, mais um pós-fácil, escritos por Jean-Marc von der Weide, publicados no site do Geração 68, e depois cada um dos artigos debatidos no canal Geração 68 no YouTube. Hoje a gente está abrindo essa discussão, trazendo o Jean-Marc para fazer essa... A gente nunca vai finalizar, né? Pois as armadilhas continuam aí, os novos desafios vão aparecer para dar... para permitir ou não a governabilidade do presidente Lula. O Jean vai fazer uma breve apresentação sobre a série, e os comentários, nós temos aqui Lício Vieira, nosso querido companheiro do G68 também, que vai comentar e abrir outras frentes de debate. Após a apresentação dos dois, nós vamos abrir o canal para vocês poderem fazer perguntas, então é só se inscrever, ou levanta a mãozinha, se inscreve no chat, e aí depois o Rodrigo vai coordenar essa parte da nossa apresentação, beleza? Então, Jean-Marc, a palavra está com você, abre seu microfone, por favor, você tem aí uns 15 minutos para fazer essa primeira apresentação. Bom, boa noite para todos e todas. Esse tempo de 15 minutos, evidentemente, se eu quisesse fazer o balanço dos 11 textos, não dava nem para começar. Eu nem vou nem tentar. Quer dizer, eu acho que você teve vários debates que foram feitos. Eu vou simplesmente fazer uma afirmação que eu acho que é significativa do seguinte. Eu trabalhei em cima uma seleção de elementos que eu considerava que eram de maior risco imediato para o governo Lula, e levantando, quer dizer, os problemas que existiam e que poderiam existir. Já passou um tempinho, já comecei a escrever isso 2 meses atrás, e o tempo confirmou essas preocupações. Quer dizer, eu acho até que a situação, cada dia, torna-se mais complicada. Né? Quer dizer, eu acho que os elementos digamos, os nós de uma rede que está, digamos, travando o governo são muito fortes. Né? Quer dizer, todo mundo está assistindo isso no Congresso, no Banco Central, dos agentes econômicos, das bolhas da extrema-direita, enfim, por todo lado. Eu queria só colocar o seguinte, que a armadilha procurava discutir uma coisa que eu chamava da necessidade de sucesso desse governo, então eu preciso qualificar o que é sucesso. A gente não pode esperar, evidentemente, com a correlação de forças que nós temos hoje, com a vitória extremamente apertada do governo, inclusive uma fortíssima minoria, contraditória, mas, enfim, uma grande minoria no Congresso, que isso possa ter um governo de grandes avanços do ponto de vista social, econômico, revolucionários, ou mesmo, digamos, uma social-democracia mais ousada. Alguém chegou a usar o termo que se saísse uma social... Acho que foi não me lembro mais, eu acho que foi porta-voz do governo Lula, que dizia que se sair uma social-democracia fraca, já seria uma boa coisa. Ou seja, os limitantes são muito grandes. Agora, de qualquer forma, o que é o sucesso? O sucesso é você conseguir acumular forças suficientes para poder dar um passo à frente nas próximas eleições. E acumular força significa que o governo tem que fidelizar, quer dizer, um eleitorado que não é um eleitorado de esquerda, que ele teve, né, significativo, que não é um eleitorado majoritariamente de esquerda, é um eleitorado que tem uma presença significativa de não esquerda, de centro-direita, que votou para derrotar o Bolsonaro. Então, você precisa, em primeiro lugar, fidelizar essa base de votos. Segundo, você tem que ganhar a parte do eleitorado que votou no Bolsonaro, que não é bolsonarista, por essência, que hoje em dia se exprime para ser qualificada como aquele que atribui ao governo o qualificativo de regular.
que são 20 e tantos, 25% do eleitorado. Então, e como é que você pode fazer isso? Quer dizer, o primeiro elemento essencial é você ter um sucesso na economia. Sucesso na economia é você ter um mínimo de desenvolvimento econômico, inclusivo, qualquer desenvolvimento econômico que permita você ampliar emprego, ampliar nível de renda, ampliar, quer dizer, os serviços do Estado para a sociedade. São coisas que são extremamente, enfim, melhorar as condições de vida, sobretudo da parcela da população mais carente, né? Melhorar a situação nutricional e alimentar do país, etc. Então, agora, isso aí está extremamente entravado por todas essas forças, porque o Estado está debilitado, desarticulado do ponto de vista estrutural, ele foi desmontado em grande parte, e tem muitos elementos, muita limitação do ponto de vista de capacidade de financiar as suas atividades. Isso é uma parte das coisas. O governo está lutando para conseguir mais recursos, está brigando por isso. E aí entra uma outra questão que é mais significativa, que eu vou tocar um pouquinho mais adiante. Nesses pontos que eu não coloquei, vou colocar mais um, portanto, poderia ser uma armadilha 11 ou 12, ou seja, lá, não mais quantos, está um elemento que eu não achava que seria, digamos, uma pressão imediata em relação ao de risco, de limitante ou de perigo para o governo, que é a questão energética. Eu voltei a escrever sobre isso quando surgiu a questão da exploração do petróleo na faixa da orla lá do Amapá, e fui investigar, retomar estudos que eu fiz no passado em relação a isso, assim, atualizei uma série de informações que apontam para uma coisa muitíssimo mais grave do que podia se esperar, que tem praticamente uma grande maioria dos comentaristas de todos os lados possíveis, desde empresas de petróleo, desde organizações de Estado, organizações multilaterais, dizendo que o risco de você ter uma crise de abastecimento já na metade desta década, ou seja, dentro de 2 anos, está mais do que escrito. E mesmo que não venha imediatamente, quer dizer, um refluxo na oferta de petróleo, você já vai ter, de cara, um aumento de preços muito significativo. Então, você tem uma possibilidade de ter um repeteco de 2008 ampliado, muito ampliado, com um impacto na economia muito grande. Então, isso, como armadilha, isso aí não podia ser dos mais graves. Ou seja, a gente tem que pensar nas políticas atualmente, quer dizer, como é que você entra num processo de se preparar para uma situação em que esse aumento de preços e o problema do próprio abastecimento em si, de acesso a combustíveis líquidos, vai se colocar como um entrave muito grande para a economia, para o deslocamento das pessoas, enfim. O sangue da veia do desenvolvimento do capitalismo é o combustível fóssil, em particular o petróleo. Então, qualquer carência desse troço, você está na frente de uma coisa quase catastrófica. Então, nós temos que pensar, na verdade, repensar algumas coisas em relação ao próprio debate que vinha se fazendo antes, porque a questão de você ter políticas, quer dizer, que permitam você minimizar, entende, esse impacto, vai ser muito importante. Tanto do ponto de vista de você mudar a matriz, né, vou começar a iniciar aceleradamente, tanto quanto possível, a mudança da matriz energética na área de transportes em particular, como você começar a pensar, quer dizer, como é que você consegue reter, quer dizer, o petróleo que nós temos, quer dizer, tê-lo como uma reserva para facilitar essa transição do ponto de vista da mudança de modelo econômico que está hoje em dia extremamente centrado no uso desses combustíveis. Agora, eu diria que para entrar colocar mais esse entrave, eu diria assim, olhando esse conjunto, eu acho que, na verdade, o governo do presidente Lula não conseguiu até agora escapar das armadilhas, eu diria que pior, ele está se enredando nelas, quer dizer, cada vez mais em praticamente todos os eixos que foram colocados. O único elemento que está, digamos assim, dando uma pinta de favorecimento, de melhoria, é que a economia, mal que bem, está dando pequenos passos na direção de um progresso. São coisas significativas, sobretudo porque o quadro era muito ruim, mas nós estamos ainda muito longe de recuperar minimamente as condições mais avançadas que já tivemos no passado, e mais, quer dizer,
muita gente acha que nós estamos diante de um voo de galinha, quer dizer, que a possibilidade de, sem uma intervenção maior do Estado, para dar um impulso maior, quer dizer, nesse processo, quer dizer, essas pequenas melhorias que nós estamos vendo agora não se sustentam por muito tempo. Então, esse é o único elemento mais positivo, né? E agora, para o Estado conseguir isso, ele está manietado, ele está com o Congresso segurando ele, o Banco Central por um lado, o Congresso pelo outro. O Congresso não só impede, quer dizer, que tenha um manejo mais fluido da economia, dando mais facilidade de investimento para o Estado, como ele faz uma malversação de fundos muito significativos e cada vez mais exigentes por parte de deputados e senadores, dispersando recursos que seriam muito importantes em outros lugares. Então, nós estamos com uma... E para completar, quer dizer, eu diria que tem um problema também do próprio governo, onde a orientação para o desenvolvimento, quer dizer, os elementos que aparecem difusamente, porque não há um marco claro de referência, de planificação sobre o qual a gente possa se debruçar, mas é uma série de atividades e de iniciativas, de projetos, de programas aqui e ali. Você vai vendo que, na verdade, nós estamos repetindo as operações que já foram feitas no passado, que são importantes, sem dúvida, mas nós não estamos com uma proposta de desenvolvimento que leve em conta os problemas que nós estamos vivendo. Em particular, a questão energética também não leva em conta que o governo tem uma sinalização quase que de contracorrente. Quer dizer, em vez de se preocupar em poupar, quer dizer, o uso do petróleo, do combustível fóssil, eles estão estimulando, pressionando os preços para baixo, que significa aumento de consumo, facilitando a compra de carros também movidos a essa mesma fonte energética, quer dizer, que significa que não entenderam ainda, não caiu a ficha do que nós vamos ter pela frente. Ou seja, além de você ter dificuldade de operar nas relações com o Estado, acho que o governo não tem claro, quer dizer, o que ele vai ter que fazer. E acho que tem um elemento político central para enfrentar, e eu vou já tentando entrar no caminho final aqui, um elemento central que está fazendo falta, que é o seguinte: para você, se o governo vai tentar governar simplesmente negociando com o Congresso, um Congresso empoderado, com a fragilidade que foi o governo Bolsonaro, que se entregou na mão do Centrão, com a força que eles saíram dessas eleições, negociar com esse Congresso vai ser praticamente uma operação projeto a projeto, e extremamente difícil de fazer, e com um preço caro, tem um pedágio a pagar também significativo, de modo que nós precisamos de outro elemento nesse jogo. Quer dizer, não basta simplesmente o governo, quer dizer, o executivo ficar na negociação, quer dizer, e ter até uma boa interlocução, que não tem, quer dizer, o Lula tem a habilidade e é capaz até de promover isso, mas para ter uma melhor relação de forças, é fundamental a chamada mobilização da sociedade. Eu não estou falando simplesmente que vamos botar massa na rua, acho que é importante botar massa na rua, mas tem uma manifestação de opinião, quer dizer, de você conseguir galvanizar a sociedade em torno de um projeto muito claro, quer dizer, muito sensível, quer dizer, para, sobretudo, a população mais pobre, que são 60%, 70% da população brasileira, e representam uma maioria significativa do eleitorado. Então, um programa desse não é um programa atirando em 500 direções, você tem que centrar em algumas coisas-chave para essa população, que é isso: alimentação, nutrição, a questão de saneamento e de saúde, em particular, e a questão da educação, que são elementos, são formas indiretas, digamos, de melhoria do bem-estar social, que são absolutamente fundamentais e que deveria se jogar uma grande ênfase nisso aí, nessa coisa, e tornar isso muito claro para a população. Para as pessoas saberem, quando estiver sendo discutido, por exemplo, a reforma tributária, quer dizer, para que está se brigando por mais dinheiro? Para colocá-lo aonde? Quer dizer, em que foco? Ou a gente não consegue fazer essa mobilização. E lembrando ainda que nós temos a capacidade de mobilização da esquerda, seja dentro do governo ou fora do governo, da sociedade civil, uma capacidade de mobilização reduzida. Perdemos no tempo, quer dizer, tem muita coisa, né? Inclusive elementos clássicos de mobilização, que eram o movimento sindical, os movimentos de base social, perderam muita força nesse período. Hoje em dia, você pode dizer que
tem mantido e até expandido uma capacidade de intervenção significativa são os chamados movimentos identitários, que têm uma agenda extremamente importante, mas que não toca diretamente, quer dizer, com essa questão do modelo de desenvolvimento que está posto. É claro que tem a ver, mas não é a essência do que são essas reivindicações nesse momento, pelo menos. Então, nós temos que pensar muito nessa história desse plano e pensar o seguinte: o elemento mobilizador mais importante para você conseguir galvanizar a sociedade é o próprio Lula. Isso não tem a menor dúvida. Basta comparar, quer dizer, em termos de números, quantas milhões de pessoas o Lula botou em manifestações no processo eleitoral, 1 milhão de pessoas em Salvador, 1 milhão em Pernambuco, mais ou menos, centenas de milhares em outros lugares. Eu diria que ele botou 10 vezes mais gente que todas as nossas mobilizações de 21. Em 2021, a gente chegou a colocar 700 mil pessoas num dia de manifestações, somando tudo, a gente chegou mesmo. Lula botou 10 vezes isso. Quer dizer, evidentemente que não botou sozinho, mas em grande parte é o poder de atração dele que tem esse papel. E eu acho que vai ser fundamental que ele assuma mais esse papel de grande comunicador de massas, e ele precisa fazer, ele é um bom comunicador, mas precisa ter o que comunicar, quer dizer, e não pode ser esse picadinho, não, vamos anunciar uma coisa aqui, outra coisa. É um plano, quer dizer, nós queremos fazer isso para a população, quer dizer, alguma coisa de choque, como sei lá, mal comparando, é os 50 anos em 5, o grande slogan do Juscelino Kubitschek. Aquilo ali realmente foi uma coisa que criou um clima, né, no país. Então, essas são as questões que eu queria colocar. Ainda vou lembrar uma outra questão, que é o seguinte: o governo tem que pensar em outras duas coisas que são fundamentais. Uma é a questão ambiental, ela é crucial em termos nacionais e internacionais, e o governo está tendo cabeça nessa área. Ele está tentando fazer, ao mesmo tempo, satisfazer o agronegócio, quer dizer, satisfazer os ambientalistas. As duas coisas não são viáveis. Inclusive, o discurso, quer dizer, eu levantei essa dúvida lá atrás: quando for ser negociado o acordo do Mercosul, de que lado vai ficar o Lula? De que lado vai ficar o governo brasileiro? Vai defender os interesses do agronegócio, que faz o desmatamento e as queimadas da Amazônia, ou vai ficar do lado, enfim, da promessa do próprio Lula, que é zerar esse desmatamento? E ele, na prática, ficou do lado dos desmatadores. Ao ir lá dizer assim: olha, vocês estão cobrando da gente que façamos o que vocês não façam. Quer dizer, tem toda uma série de intervenções que simplesmente levam ao seguinte: não se coloque travas, na coisa, deixa que a gente resolve aqui dentro. Não é tão fácil. A rigor, você pode até dizer o seguinte: as medidas que a União Europeia de limitar importações de produtos que venham de área de desmatamento, para nós é uma maravilha para o governo, porque tira das costas deles para ter a responsabilidade de ir para o Congresso brigar, já que é uma medida que independe das decisões nacionais. Quer dizer, agora, ele vai brigar contra, ou ele está fazendo show para o negócio: olha, eu fiz o que pude, e isso não funciona, porque o negócio quer saber de resultado e não de intenções. E eu acho que esse virou um nó, isso aí virou mais um nó a ser desatado. E tentar convencer o agronegócio a ter uma atitude mais, chamemos assim, equilibrada ou moderna, como o Lula gosta de falar, e outros setores do mercado a gente fala muito isso também. Não tem um agronegócio moderno, tem um agronegócio primitivo, tem o ogronegócio e o agronegócio, mas, na verdade, isso aí é um conjunto. Quer dizer, um conjunto que tem uma consolidação do ponto de vista de ação política muito grande, e que se exprime, quer dizer, politicamente pela bancada ruralista, que é uma bancada extremamente forte no Congresso. Tem um brain trust de formulação de política, que é muito, muito forte, e esses caras atuam direto na bolha bolsonarista, com o partido militar, enfim, com todo o que pode chamar a quintessência da extrema-direita. Então, eu me preocupo muito quando você vai tentar fazer concessão, sabendo que você não vai conseguir ganhar nada e perde para o outro lado, é um risco muito grande. E com isso eu vou parar, para não exagerar aqui a minha tomada de tempo, e passar a bola para o List chutar.
Antes do list, eu queria pedir para avisar vocês que vocês podem se inscrever para fazer perguntas, levantando a mãozinha ou colocando seu nome numa lista lá no chat, tá? Ou pode escrever a pergunta. Quem quiser falar, é só levantar a mãozinha que o Rodrigo vai ver a ordem depois, tá bom? Quem quiser fazer pergunta por escrito, é só escrever lá no chat. Aliás, já tem pergunta lá no chat, daqui a pouquinho a gente passa, viu, já? Então, tem muito debate pela frente. Lixe, a palavra com você. Ok, obrigado, boa noite a todas e todos. Bem, vou fazer aqui um rápido comentário, mas com um enfoque um pouco diferente do enfoque do Jean-Marc. Ele talvez seja mais pessimista do que eu na sua avaliação política da conjuntura. Bom, a metáfora que ele usou para o título dele é muito boa, né? Mas eu prefiro uma outra metáfora. Eu usei a encruzilhada em vez da armadilha. Embora existam armadilhas e também encruzilhadas. Isso porque eu acho que o governo ele está numa encruzilhada. E ele tem opções. Ou seja, preciso levar em conta que, quando eu falo governo, estou falando de um governo de frente ampla, que reuniu esquerda, centro e direita não fascista para derrotar Bolsonaro. Caso contrário, não teria sido possível derrotar Bolsonaro. Portanto, não se trata de governo de esquerda nem de direita. É um com contradições, que reúne elementos de esquerda e de direita em seu seio, em seu bojo. E isso, a todo momento, nós vamos ver em qualquer uma das políticas setoriais. Educação, saúde, meio ambiente, economia, né? Nós estamos vendo elementos de uma política de esquerda convivendo com elementos de uma política de direita. A própria arcabouço fiscal do Haddad foi criticado por deputado do PT, né? Inclusive um do Rio de Janeiro, que eu me lembro, né? O Lindbergh, mas certamente foi criticado por outros. Então, todas essas políticas setoriais, elas reúnem elementos, estou falando de direita e esquerda do modo geral, né? O que significa que eles serão contraditórios. E, a meu ver, serão contraditórios durante os 4 governos de Lula. Bom, o Lula ele é um grande tático, excelente, tá maravilhoso tático, em termos de costurar e fazer alianças. Mas ele nunca foi um grande estrategista, no sentido que ele não tem um plano de desenvolvimento a médio ou a longo prazo. E isso, quer dizer, concordo com muita coisa que o Jean-Marc falou, né? A ausência de um projeto de desenvolvimento com investimento público do Estado para garantir esse desenvolvimento, é o que não há desenvolvimento. Depender do Estado mínimo e mercado máximo, não teremos desenvolvimento. Então, eu estou concordando com a maior parte das coisas que o Jean-Marc falou, mas apenas eu estou modulando de que nós temos que tratar o governo como um governo de frente ampla, que reúne esquerda e direita, portanto, um governo contraditório. Será, provavelmente, durante muito tempo, um governo contraditório. O que apareceu em termos de correlação de forças, após o início do governo, e deixando de lado o 8 de janeiro, né, é a relação entre o executivo e o legislativo. Nós estamos vendo aí que o legislativo vem de 4 anos de orçamento secreto, em que o Lira posou de primeiro-ministro, espécie de um parlamentarismo de fato. E agora a relação do executivo e legislativo ela muda. Há uma negociação dessa relação e os próprios termos da relação estão sendo renegociados. Isso é uma questão em aberto. Eu tenho a avaliação, vou deixar mais para o final, de que isso, a curto prazo e a médio e longo prazo, se colocam de forma diferente. Mas o que eu queria focalizar e insistir no atual momento é que o governo ele tem opções. Ele poderia, teoricamente, mobilizar desde já a opinião pública e manifestações populares para pressionar o parlamento, pressionar o Congresso. Talvez não fosse uma boa ideia, porque o governo iria se isolar, assustar a direita, e talvez não fosse o momento exato, o melhor momento para mobilizar a população, para pressionar o parlamento, dominar para a direita. Porque
nós ganhamos a eleição, o governo podemos ser batizados, grosso modo, de centro-esquerda, mas no parlamento, o Congresso, o Legislativo, está na mão da direita. A direita tem maioria, então é necessário negociar. E todo o esforço do governo é um esforço de negociação. E isso vai durar durante algum tempo. Essa negociação ela inicia com, digamos, uma demonstração de força do Arthur Lira em nome do Centrão. Né? Afinal de contas, ele vem de 4 anos em que ele dominava o orçamento secreto. Bom, então essa negociação começa, digamos, um pouco mais estremecida. Eu creio que, a curto prazo, o tempo corre contra o governo e a favor do Centrão, porque eles vêm de uma demonstração de força e o governo precisa de maioria para apoiar projetos fundamentais. O arcabouço fiscal acabou sendo aprovado na Câmara, provavelmente será apoiado no Senado, né? O que parecia, no princípio, impossível, e o governo terá pela frente importantes projetos que necessitará de a maioria para ser apoiado, entre os quais diria a reforma tributária, que não vai ser a reforma tributária que nós gostaríamos, vai ser uma reforma tributária com muitas contradições. Eu não posso prever o que vai acontecer, porque está ainda no início das negociações. Mas o que eu tenho visto até agora, não estou vendo propostas de taxar grandes fortunas, né? Não estou vendo assim, propostas, digamos, mais radicais, no sentido de a raiz dos problemas. Não estou vendo na discussão que recém iniciou da reforma tributária, por exemplo. De qualquer maneira, o governo vai precisar de maioria para apoiar os seus projetos e vai ter que fazer concessões. Concessões, cargos no governo, ministérios e cargos segundo escalão. Não sei se todos vocês estão sabendo, na maioria dos ministérios, os cargos de segundo escalão estão em aberto, ou melhor, continuam sendo ocupados pelos bolsonaristas, ou pelas pessoas nomeadas por Bolsonaro no governo anterior. Isso acontece em quase todos os ministérios, e muitos estão ainda acéfalos. Por exemplo, o IBGE não tem presidente. Estou citando um exemplo gravíssimo, mas em todos os ministérios, o segundo escalão está em aberto. Ao que tudo indica, a Casa Civil concentra para poder negociar cargos com o Centrão. É a grande explicação que todo mundo dá, porque dificilmente haveria uma mais plausível do que essa. O fato é que a Casa Civil pressiona os ministros para os ministros guardarem cargos de segundo escalão para indicações que são indicações políticas do Centrão com o objetivo de ganhar maioria no parlamento. Claro que isso é um jogo que tem seus riscos. Os riscos de, ocupando altos cargos no governo, indicados de Centrão, venha cometer corrupção. Isso é possível, eu diria até mesmo provável, em diversos casos, o que pode comprometer a imagem política pública do governo, mas, ao mesmo tempo, facilita a aprovação de projetos importantes para o governo e para a sociedade. Então, eu estou apresentando um quadro contraditório, nós vamos ter contradições. O governo provavelmente vai nomear para cargos importantes, segundo escalão, gente do Centrão indicada pelo Centrão. E vai pagar um preço, em alguns casos, com casos de corrupção. Mas não só com corrupção, com incompetência, com ineficiência administrativa, gestão, etc. Bom, então, isso é um preço que o governo vai pagar para poder aprovar a reforma tributária, por exemplo, como aprovou o arcabouço fiscal. Sem entrar no mérito da reforma tributária, porque nós não conhecemos o que vai ser discutido e votado. Mas já sabemos que, a priori, que vai ser uma reforma contraditória. Como é contraditória todas as políticas públicas nesse governo, pelo menos por enquanto. Pelo menos por enquanto. Agora, para terminar, eu gostaria de dizer o seguinte: o governo está numa encruzilhada. Eu acho que a metáfora encruzilhada explica bem, porque ele pode negociar, ao mesmo tempo que negocia para contra-atacar seu aliado, como já fez a Polícia Federal atacando um dos principais assessores do Arthur Lira, com aquela história lá da robótica, com o desvio de verba do Fundo Nacional da Educação. Enfim, ao mesmo tempo que negocia, ataca o seu aliado, entre aspas.
Isso, o fato de negociar não impede, ao mesmo tempo, que se faça um contra-ataque por debaixo do pano. Isso vai continuar tendo, porque vai ser parte do jogo. Agora, outra opção, outro caminho dessa encruzilhada, que eu acho que o governo não vai fazer a curto prazo, talvez faça a médio ou longo prazo, é a mobilização popular para pressionar o Congresso de Direita. Isso eu creio que é desejável, acho que será necessário, mas não a curto prazo. O que nós estamos vendo a curto prazo o tempo corre contra o governo porque favorece o Centrão. Mas ano que vem é um ano eleitoral. Ano eleitoral, os deputados têm seus interesses muito ligados à política municipal, a maioria deles. E aí eu acho que, contraditoriamente, a médio prazo o tempo corre a favor do governo. Se a curto prazo corre contra o governo, o tempo corre a favor. Por quê? Os dados econômicos são favoráveis ao governo. Se é voo de galinha ou não, veremos depois. Mas, olha, aumentou o PIB, a Bolsa subiu, o dólar caiu o desemprego. Então, são dados econômicos importantes que, na conjuntura econômica, que nós podemos projetar até o final do ano, a situação econômica é favorável ao governo. Não vou entrar no mérito da política econômica, porque o meu tem críticas, arcabouço fiscal, tem vários elementos neoliberais misturados ali. Como tudo nesse governo é misturado. Mas o fato é que o panorama econômico provavelmente é favorável ao governo. E isso, para o ano que vem, significa fortalecimento do governo, o que automaticamente significa enfraquecimento do Centrão e do Arthur Lira, líder do Centrão. Porque, nessa correlação de forças, o governo tende a se fortalecer na opinião pública. A opinião pública esse ano não é muito importante, mas no ano que vem, no eleitoral, a opinião pública vai ficar mais importante. Por isso que, a curto prazo, fortalecimento do governo na opinião pública não vai pesar muito em termos políticos, mas ano que vem vai pesar em termos políticos por causa da eleição. Então, eu acredito que, para o ano que vem, a tendência é fortalecimento político do governo na sua relação com o Congresso. Então, fiz aqui uma rápida análise de conjuntura e comentando, tentando, pelo menos, comentar as observações do Jean, com as quais eu concordo muitas, mas discordo um pouco do tom que, para ele, é 100% pessimista, e eu tentei modular com elementos contraditórios e com fases mais favoráveis, mais desfavoráveis ou mais favoráveis ao governo. Obrigado. Eu vou dar... Já você quer comentar um pouquinho? A gente tem um tempinho antes de começar o debate. Abre seu microfone, por favor. 5 minutinhos, rapidinho, 2 minutinhos. Jean. Abre o microfone, Jean-Marc, por favor. E agora, abriu? Abriu. Os 5 minutinhos é sempre aquela mentira graciosa, pô. Enfim, você me assinala aí quando bater os 5 minutos. Não, eu acho o comentário do Lula, do Ulisses, são extremamente pertinentes. Acho que tempera aí a questão do meu pessimismo. Na verdade, eu diria assim que os realistas, em geral, são chamados de pessimistas. Isso fica para nós comentarmos depois. Agora, eu acho que não há... Uma coisa que eu acho que é importante é a seguinte: eu concordo com isso, que se a gente for partir para um elemento assim, colocar no jogo político, quer dizer, um elemento fora dessa correlação Congresso, governo, partido de direita, partido de esquerda, quer dizer, mas é uma coisa que se chama opinião pública, uma mobilização mais ampla da opinião. Não é a mobilização de massas da esquerda, é uma coisa mais ampla do que isso. E isso depende muito do grau de sensibilidade da proposta que o governo está fazendo. E lembremos, por exemplo, quando o governo defendeu no final do ano passado, nem era governo, defendeu o programa que hoje é o Bolsa Família, quer dizer, um financiamento muito mais amplo, teve uma PEC, quer dizer, foi preciso negociar aquilo. Era inviável para aqueles deputados votarem contra. E os senadores, quer dizer, não tinha a menor possibilidade disso acontecer, porque havia
um forte sentimento da sociedade que aquilo era uma coisa essencial. E eu acho que nós temos que um pouco procurar esse tipo de situação. Quando você faz um programa que seja de alta sensibilidade social, e você faz uma boa comunicação para, né, levar isso às mais amplas massas, por mais variados meios possíveis, você ganha uma aderência e um nível de pressão que não é aquela pressão clássica de quantos você botou na rua. Botar muitos na rua, acho que a probabilidade é pequena. A gente já tivemos um mau exemplo agora no 1º de maio. Mas a mobilização de opinião tem outros meios do que, desde a comunicação nas redes sociais até a própria imprensa, que se sensibiliza quando colocadas questões, digamos assim, de grande impacto político-social. Então, acho que é esse tipo de coisa. Agora, para isso, precisa ter clareza do que você quer fazer. Quais são os elementos-chave programáticos, aqueles que eu chamo assim, questões essenciais programáticas, socialmente necessárias, quer dizer, que o governo tem que botar muito claro e dizer assim, isso aqui é essencial do que eu quero fazer. Tem outras coisas, mas o essencial é este bloco aqui. Quer dizer, e o Lula tem que ser o comunicador disso aí. Isso ele pode fazer isso muitíssimo bem, muito melhor do que todos nós. Quer dizer, com toda certeza. Acho que a ideia de fazer esse programa semanal que ele está fazendo, acho que, em princípio, é uma boa ideia, mas tem que estar mais bem articulado com um plano, com uma estratégia de ganhar corações e mentes na sociedade. Isso você não faz no varejo. Você tem que ter uma proposta mais sólida para defender, que seja muito mais sensível. E os riscos que a gente tem pela frente, a ideia do... se esse avanço da economia é uma coisa com mais fôlego ou menos fôlego, vamos ver. Mas isso aí não está levando em consideração o risco que eu coloquei na minha intervenção, dos aumentos de preço de petróleo, que estão praticamente anunciados para prazos não muito grandes. Tudo bem, isso é para o futuro, mas se a gente não se planejar para um futuro que é desenhado com um alto grau de probabilidade de acontecer em prazo relativamente curto, nós estamos nos suicidando. Nós vamos confiar que isso não vai acontecer. Isso é a mesma coisa que pular do 20º andar do prédio e dizer assim, até o 10º andar está tudo bem. Entendeu? O problema é quando você se esborracha no térreo. Então, acho que esse é um pouco meu sentimento. Acho que a necessidade de você trazer para a arena política uma disputa de opinião, e nisso o elemento comunicação absolutamente central, é uma coisa chave para a gente tentar destravar, né, escolher o bom rumo na encruzilhada e destravar a armadilha. Muito bem, vamos abrir agora para todo mundo poder entrar nesse debate. Lembro que levantem as mãos, não sejam tímidos. Vamos começar a abrir o debate com o Rodrigo, coordenando essa parte aí. Gente, vamos perguntar, vamos comentar. Vamos lá, então. Boa noite para todo mundo. Está muito bom o debate. Então, assim, podem fazer a pergunta aqui no chat ou levantem a mãozinha, daí vocês podem falar também, né? Podem fazer intervenção. Às vezes também, não precisa ser necessariamente uma pergunta, faz um comentário para que tanto o Jean quanto o Ulisses possam estar aí dialogando. Renato Peixoto escreveu assim, pergunta sobre a governabilidade do nosso governo e a economia solidária. Dos 180 milhões em idade de trabalhar, apenas 30 milhões têm carteira assinada, e há 80 milhões que nunca tiveram e nem terão emprego. Quem sairá para as ruas, caso sejam beneficiados com a compra pública, 18% do PIB, serão eles. Isso que ele coloca. O Sérgio escreve assim, desculpe, tive que sair e perdi o que foi falado. Nós, da Alan Pime, historicamente, somos contra a TLC e Mercosul, União Europeia e Mercosul, pois agrava a situação da indústria nacional, ainda mais agora que os europeus exportar para as contas públicas. Estamos muito preocupados com os créditos do BNDES para a indústria automobilística, chamamos de capitalismo sem risco para as multinacionais. E a medida provisória 1176, assinada em 5 de julho deste ano, que criou o Desenrola, 5 de junho, né? Desenrola a iniciativa, que apoiamos. Porém, daí cortou aqui porque o texto era grande. O Luiz Antônio Cipriano, o problema é que não temos mais partido de vanguarda porque as lideranças estão mergulhadas na esquerda liberal e continua. Se tem esperanças com esse Estado que representa... Quem tem
Se tem esperanças com esse Estado que representa os interesses do capital? E o Renato comenta de novo, Litos, o projeto de desenvolvimento que está emergenciando é o neoindustrialização, ver artigo de Lula e Alckmin, baseado no subsídio à empresa. Ele tenta reproduzir com escassa chance de sucesso a estratégia do crescimento econômico relativamente bem sucedida há 20 anos de geração de emprego. A estratégia de reindustrialização solidária, apoiada em empreendimentos solidários, baseados nas propriedades coletivas, na autogestão, teria também que ser implementada. E o Cipriano escreve, a luta de classes não está nas instituições, mas está nas relações de trabalho, porque a política já está bem conduzida pelo capital. Então, agora nós vamos para as mãozinhas. Tem uma inscrição só, Renato Peixoto, pode falar, Renato, está com você, mais 2 ou 3 inscrições e a gente retoma aí para o Carlos Tiburcio, também já está escrito depois do Renato. Então, Renato, sua vez, e prepara Carlos Tiburcio. Obrigado, Rodrigo. Não, na realidade, você leu as 2 perguntas que eu fiz, então até seria ocioso eu me inscrever, mas como eu me inscrevi antes de você ler, eu só queria ressaltar o tema que é a minha obsessão, é a economia solidária. Inclusive por uma questão de governabilidade. Quem vai sair às ruas não vão ser os empresários. Não obstante, o que está emergindo, e essa foi a provocação que eu fiz para o List, quando o List falou do projeto de desenvolvimento. Então, eu digo, o projeto de desenvolvimento que está emergindo é o da neoindustrialização. Quer dizer, tem um artigo do Lula e do Alckmin colocando o que seria o grande projeto de reindustrialização do país, baseado no subsídio à empresa. Ora, isso foi tentado há 20 anos atrás com algum sucesso. A probabilidade de ocorrer neste momento é muito mais baixa. E volto a dizer, existem 80 milhões de brasileiros e brasileiras que nunca tiveram emprego e nunca terão emprego. A nossa empresa localizada no Brasil é anoréxica. Ela não quer, ela não precisa empregar a gente. Então, é fundamental, nesse momento, que a gente pense em economia solidária. Propriedade coletiva dos meios de produção não é propriedade privada e também não é propriedade estatal, é propriedade coletiva e autogestão e solidariedade. Aprendendo o que é a sociedade do futuro na prática. E, para isso, precisa política pública. Precisa, sobretudo, a alocação da compra pública. Não tem sentido que uma empresa seja contratada para cortar grama, para produzir comida para preso, para fazer uniforme para a escola. Não tem sentido. Existem milhares de atividades que o Estado compra da empresa privada que podem estar sendo alocadas junto à economia solidária. Então, essa é a minha preocupação que eu deixo para discussão do nosso grupo. Muito obrigado. Muito obrigado, Renato Peixoto. Agora, Carlos Tiburcio, e prepara Sérgio Mileto. Tiburcio, vai que é sua. Obrigadão, Rodrigo. Parabéns ao Movimento Geração 68 por mais esse debate, qualificadíssimo. Parabéns ao Jean e ao Litz. Olha, eu fico preocupado com o seguinte. A gente, enquanto Geração 68, já tendo percorrido um longo caminho, eu, por exemplo, não fico muito preocupado com a crônica e mesmo a análise do dia a dia. Ela é importante você acompanhar. Se a gente pegar os debates de alguns meses atrás, a gente vivia com a expectativa de um susto, um ataque a qualquer momento. Acho que todo mundo aqui lembra, nós vivíamos nessa ansiedade. Com a tentativa de golpe do 8 de janeiro e a capacidade de reação do governo, das forças democráticas e do combate que vem sendo feito aos golpistas, esse cenário eu acho que mudou. Eu, por exemplo, não estou vendo no horizonte
nenhum risco de grande susto. Dá uma certa tranquilidade. Então, nós temos insistido que a vitória do Lula, a vitória de 2022, nos possibilitou conquistar um tempo histórico para fazer o que deve ser feito. E o que é que deve ser feito? Todo mundo fala, precisa de participação social, precisa de mobilização. Agora, quem vai fazer isso? O governo não vai, nem hoje, nem amanhã. Não é do estilo do Lula e provavelmente ele não vai fazer isso. Então, isso cabe aos partidos, aos movimentos sociais, à intelectualidade, à geração 68. Agora, a gente precisa se organizar para isso. Ter esse foco. Não pode ficar. Acontece uma coisa que hoje a gente já dedica toda a energia para ficar discutindo aquilo. Aí acontece outra no dia seguinte e uma outra depois de amanhã. E a gente fica um pouco querendo atacar uma série de fenômenos que eu chamo de a espuma que fica flutuando na superfície. Às vezes ela tem uma profundidade maior. A gente tem que estar atento, muito atento, mas tem que ter um rumo. O rumo que eu defendo, eu queria ouvir a opinião do Jean e a opinião do Litz, o que eu defendo, não, que muita gente defende, eu me somo aos que defendem, é que a gente deve fazer um trabalho de organização e de participação social. O governo Lula fez um pouco o papel dele, abriu os canais. Nós temos que ocupar esses canais de participação social e organizar os setores, contribuir para a organização dos setores que a gente tem acesso, para ocupar isso. Para quê? Para que daqui a um ano, em torno de setembro do ano que vem, você possa medir, como o Litz apontou, algumas mudanças significativas na opinião pública e que se reflitam no cenário eleitoral, mas não só, com um grau de organicidade, de consciência maiores. Por exemplo, tem gente que fica angustiado porque algumas coisas importantes estão acontecendo ao lado e não se está dando uma participação maior, uma mobilização maior em torno daquilo. Quando eu acho que a gente devia pensar assim, estou tranquilo, estou no caminho mais profundo de organizar a participação social, de contribuir para isso, e para que a gente possa ter um diferencial lá na frente, aproveitando o tempo histórico que nós conquistamos. Essa é a questão que eu queria ouvir o Jean, o Litz e os demais companheiros. Muito obrigado e desculpe ter me estendido um pouco na explanação. Obrigado, Tiburcio. Sérgio Mileto está com a mãozinha erguida, fala agora, e depois eu leio a pergunta do chat e passo a bola aí para o Jean e Polício. Sérgio, vai que é sua. Bom, boa noite a todos. Quero aproveitar para cumprimentar o meu amigo Carlos Tiburcio e dizer que eu estou 100% de acordo com ele, e nós aqui da Lampime estamos trabalhando nessa mobilização, na mobilização dos micro e pequenos negócios, criando programa de rádio, programa de televisão. A Lampime, só para situar, quem não sabe, é uma associação latino-americana de micro e pequenas empresas que foi criada a pedido de Marco Aurélio Garcia e Lula no Foro de São Paulo de 1977, quando ali se encontravam lideranças gremiais. E nós trabalhamos com a base da economia. A Lampime é uma das vamos dizer, criadoras, talvez a Lampime e Cives, a Lampime é filha da Cives, eram as duas entidades empresariais que participaram da criação do Fórum Social Mundial. Então, só para um pouco situar, para aqueles que não nos conhecem. Mas eu queria fazer coro também com o que o Renato falou, que estamos tranquilos, achamos que temos um governo. Quando a gente escuta o discurso do Lula agora na França, a gente enche o peito e fala, puxa, que estadista, né? Porém, a gente também tem que detectar, e até a pedido do próprio Lula,
mostrar que tem que ter reivindicações do outro lado para pôr na mesa, que, segundo ele recebe pressão de banco, pressão das grandes corporações todos os dias. E nós não estamos apresentando as alternativas para que ele possa dizer, olha, opa, aqui tem uma outra coisa. Como é que eu atendo isso sem atender o outro lado? Então, eu me somo ao que o Renato colocou. Nós, da Lampime, fomos patrocinadores do primeiro livro do Paul Singer, quando ele deu o nome de Economia Solidária, Economia Solidária. Então, a gente está junto com essa história, a gente quer trazer a economia solidária, inclusive, para um outro patamar, para um patamar de valor agregado, e não ficar na economia solidária de baixo valor agregado. Mas tem fatos concretos que estão acontecendo e que estão pondo em perigo a mobilização, e pior, Tiburcio, que a mobilização, você começa a mobilizar, mas depois você perde um pouco o controle. E tem gente que está muito incomodada com dois fatos. Uma foi com uma medida de incentivo, e eu acho que isso no texto ali acabou cortando, o incentivo para a indústria automobilística. Há 70 anos tem esse incentivo. Ela não emprega 1% da classe trabalhadora do Brasil, mas ela tem um privilégio de 70 anos, e são multinacionais, que, infelizmente, o Fernando Henrique tornou nacionais, ajudando a quebrar empresas nacionais e a gente perder soberania tecnológica. Dois exemplos claros, Gurgel e a Troller, agora por último, que foi comprada pela Ford para ser paralisada. E, com isso, a gente está exportando conhecimento. Então, os nossos jovens estudam na universidade pública, com dinheiro público, dinheiro dos mais pobres, e vão para as multinacionais criar produtos que depois a gente paga royalty para o exterior, quando não vão de vez para fora do Brasil. A Lampime está trabalhando junto com a Claxo, da Argentina, num acordo de cooperação para trabalhar num consórcio de universidades e de institutos de pesquisa para que a gente possa estar apoiando os micro, pequenos negócios, os coletivos de produção, que a gente defende muitos coletivos, trabalhado muito com microempreendedores individuais para que se transformem em coletivos de produção, para que possam atender à compra pública. Temos projeto de lei na Câmara em tramitação para isso, que a gente chama de PED-MEI, Programa de Desenvolvimento da MEI, para trabalhar de forma coletiva. Agora, a última, então, foi essa semana, foi um tiro no pé. Parece que, assim, Alckmin joga bomba no colo da Fazenda e lança um crédito do BNDES com a mesma taxa do Pronaf, praticamente a mesma taxa. Para a microempresa, em vez de 7%, tem um fundo garantidor que foi criado no Pronamp. O Pronamp era uma luta desde 2006. Foi criado na pandemia e virou a cloroquina da micro pequena empresa, porque, além de mandar um empresário fechar, endividou. E hoje eles não têm como pagar, porque a taxa de juros é de 6% mais Selic. Ou seja, é juros sobre juros. Não tem como pagar. E as pessoas... Já teve 2 suicídios aqui em São Paulo, de micro e pequenos empresários que não aguentaram o assédio da cobrança dos bancos. Bom, para finalizar, o governo sai com uma nova medida provisória e que tira o fundo garantidor do Pronamp para o Desenrola. Ninguém é contra o Desenrola, é isso que eu quis, o porém cortou. Só que ele mata o Pronamp, mata o sistema, que o Pronamp era o Pronaf do empreendedor familiar urbano. Ele mata isso para poder criar o Desenrola, ou seja, ele vai endividar aquele que já está endividado e fecha posto de trabalho, quebrando as micro pequenas empresas. Uma loucura de gente. Sérgio, enfim. Por favor. Então, eu queria só colocar isso, que queremos mobilizar, mas, infelizmente, a gente tem até medo, porque uma mobilização de micros e pequenos nesse momento, onde acabaram aquilo que foi uma luta de tantos anos, numa canetada do Ministério da Fazenda, se resolve liquidar o fundo garantidor. Para quem é do mercado, sabe, sem fundo garantidor, a lei é autorizativa. Nenhum banco
vai fazer crédito para os pequenos, micros negócios, muito menos para os negócios de economia solidária. Vai, Rodrigo. Muito bom, obrigado, Sérgio. Daí a pergunta aqui da Ana Soraya, para a gente fechar esse bloco. Rodrigo, outro... Rodrigo. A pergunta da Ana Soraya é sobre as jornadas de junho. Vamos deixar falar sobre economia o List e o Jean primeiro, para depois a gente jogar para a jornada de junho? Pode ser, você que manda. Então vai lá, List. Para a gente não mudar, para a gente não botar mais um assunto, assim, dá tempo. List, primeiro, vai. Eu não teria muito a acrescentar o que foi dito pelo Sérgio Mileiro e pelo Renato Peixoto. Eu estou de acordo. Agora, no quadro que eu apresentei de um governo contraditório, dificilmente a pequena e média empresa ou economia solidária serão prioridade na política econômica desse governo. Toda a briga que o Lula liderou contra a alta taxa de juros visa um projeto de industrialização. É para isso que quer baixar a taxa de juros. E é a industrialização tradicional. Você vê, a indústria automobilística, a longo prazo, a indústria automobilística está condenada, porque a tendência da economia mundial, algumas décadas para frente, vai ser descarbonização. Portanto, os combustíveis fósseis vão cada vez ser menos utilizados, embora tenhamos décadas ainda pela frente. E o apoio, né, carro popular, todo esse discurso, tem um efeito imediato, talvez positivo em termos de captação de apoio, mas a médio prazo é negativo para o futuro do país. Então, faz parte desse quadro que eu falei, que esse governo derrotou o fascismo, mas ele traz no seu bojo uma série de elementos contraditórios. Bom, e para encerrar, eu gostaria de retomar o que foi dito pelo Tiburcio, que eu achei uma coisa extremamente importante. O governo não vai convocar mobilização popular. Cabe aos partidos, à sociedade civil, a todas as associações e organizações. Eu acho que aí dá para desenvolver todo um plano, um projeto de trabalho, de articulação. Não estamos partindo do zero, há muitas iniciativas já em andamento, para que a gente possa fortalecer um apoio pela esquerda ao governo. Ou seja, construir uma frente de esquerda, porque não adianta ter projetos individuais. Eu posso, na minha cabeça, aqui me fechar e apresentar um programa de governo que eu acho ideal. Mas cadê a força política para encaminhá-lo? Então, eu acho importante articulações políticas no sentido de construir uma frente de esquerda que possa dar apoio crítico ao governo e pressioná-lo em determinadas direções em função de uma estratégia política, de um programa político estabelecido coletivamente. Era isso que eu tinha a comentar. Obrigado, List. Jean Marco, por favor. Está aberto? Bom, eu acho que foram muito interessantes todas essas colocações que foram feitas aqui. Eu queria tocar no ponto da economia solidária. Eu trabalhei muito com o conceito da economia solidária por 40 anos trabalhando com desenvolvimento rural, e isso foi um elemento central de todas as nossas atividades na área da agricultura familiar. E acho que isso é um ponto-chave, digamos, na encruzilhada, para usar a expressão que o List crismou muito acertadamente. Eu diria que não é tem contradições dentro do governo. Agora, as opções que estão sendo feitas, elas estão batendo contra alguns elementos centrais, que foram expostos, inclusive, aqui com muita clareza. Por exemplo, essa história de você fazer fortalecimento da indústria automobilística, essa altura do campeonato, entende, com favores do Estado, favorecimento do grande do agronegócio pesado, entende, com uma imensidade de subsídios, também não é nada que você possa justificar, quer dizer, sobretudo quando aquilo que é dirigido para a economia solidária, para a agricultura familiar, enfim, para tudo que é o mais descentralizado e mais
profundo e enraizado dentro da sociedade, não está acontecendo. Entendeu? Está acontecendo muito pouco. No caso específico da agricultura familiar, quer dizer, o que a gente está vendo é um endividamento que já foi muito forte no governo passado, inclusive é um problema de orientação. Não é só um problema de você disponibilizar dinheiro, mas ele é disponibilizado para fazer o quê? Né? Quer dizer, na verdade, o que os governos do Lula e da Dilma fizeram foi fortalecer o que se chamou, ou tentar fortalecer o que chamou o agronegocinho. O preço que se pagou foi a diminuição da agricultura familiar no Brasil. Nós perdemos 10% da agricultura familiar, desapareceu, apesar de ter se feito um esforço de assentamentos da ordem de quase 800 mil famílias. Perdão, 400 mil famílias. Apesar disso, 800 mil famílias saíram do campo. Entraram 400, saíram 800. Quer dizer, então, você tem alguma coisa que funcionou errado aí, apesar de ter se colocado recursos nessa direção. E isso é Eu tinha mais esperanças de que isso fosse acontecer positivamente com o discurso de posse do Mercadante. Não sei se você se lembra, embora tenha sido razoavelmente vago. E uma coisa ele colocou muito claro, que era o seguinte: a chamada política dos campeões nacionais, né, de fortalecer grandes polos de grandes empresas, estaria abandonada em troca de você colocar mais força na média e pequena empresa. Isso ele disse com todas as letras. Inclusive a média e pequena empresa verde, quer dizer, voltada para a produção sustentável, etc. Isso também não está acontecendo. Quer dizer, o fluxo de recursos continua na mesma orientação que prevaleceu até agora. Esperemos que isso possa ser mudado, mas ainda não está no horizonte. E vou fazer só uma rápida observação, não é nem sobre o que vocês colocaram, que é em relação mais a... O Ulisses é muito otimista quando eu falo em décadas para discutir a questão da transição energética. Isso não é em décadas, é anos. Nós estamos longe do negócio das décadas, já passou. Já está o processo de falência do sistema energético mundial está em curso e está se acelerando. Então, nós podemos ter crises muito profundas em prazos muito curtos. Agora, e, finalmente, a questão que o Tiburcio coloca, eu acho que é muito correta, o governo não vai fazer mobilização social, nem é função dele. Agora, ele tem uma função importante nisso, que é o seguinte: é ter clareza naquilo que está propondo. Ou seja, ter um plano de governo mais claro, e ele está batendo cabeça por enquanto, está retomando propostas antigas no varejo, quer dizer, com Bolsa Família, o programa de Minha Casa Minha Vida, enfim, e outros programas mais, mas o passo além é o seguinte: é você colocar para o que é que nós vamos fazer que é fundamental. O que nós vamos fazer para o SUS? O que nós vamos fazer para a educação? O que nós vamos fazer para o saneamento? Enfim, esses setores que tocam, de uma forma indireta, o padrão de vida, né, e o bem-estar da população. E o fortalecimento da pequena e média indústria, da economia solidária, que são elementos absolutamente centrais para qualquer coisa que você possa pensar no curto, médio e longo prazo. Agora, o governo não vai fazer a mobilização social perfeitamente. Agora, ele tem que colocar uma disputa de narrativas, entre aspas, só que no caso no sentido positivo da palavra. O que o governo tem como eixo, quer dizer, até para que nós todos possamos, de uma forma mais contundente, mais eficaz, quer dizer, mobilizar a sociedade. Então, acho que o papel que a gente está fazendo nesse momento aqui, em vários outros fóruns, em vários outros momentos, é uma mobilização de opinião, quer dizer, de tentar mostrar, quer dizer, caminhos, rumos possíveis. E acho que isso aí, em certo sentido, em alguns setores, a sociedade civil saiu fortalecida nesse período todo. Em particular, eu diria que o número de frentes da área ambiental que estão mobilizadas permanentemente, formulando, discutindo e apresentando propostas, quer dizer, são coisas absolutamente chaves. E o governo está complicado nesse negócio. Quer dizer, está complicado, por exemplo, apesar das promessas fundamentais que o Lula fez em relação à questão do desmatamento, quer dizer, se você for pensar do ponto de vista ambiental mais amplo, nós continuamos fazendo o que o governo Bolsonaro fez, que é a liberação de agrotóxicos a rodo, desses primeiros 6 meses. Quer dizer, o ritmo não mudou.
né? Quer dizer, eu diria até que piorou de certa maneira, porque o que está entrando agora são agrotóxicos mais perniciosos, mais perigosos que na média do que no passado. Isso, enfim, acho que nós temos que certamente fortalecer a nossa frente, né? Quer dizer, nós ainda temos, eu acho que tem uma quantidade enorme de polos de atuação do ponto de vista de formulação, de discussão, de comunicação que estão operando. A gente precisa realmente o esforço de articular mais essas diferentes iniciativas para elas ganharem densidade política, que essa é a questão central. O ministro está coberto de razão quando diz: se você fizer uma belíssima proposta, para entender, eu vou lá, vou fazer propaganda da minha. Eu fiz uma formulação de um projeto de assistência técnica de extensão rural, que eu mandei para o governo, mandei para todos, mas estou tentando mobilizar o conjunto das entidades que a gente trabalhou ao longo desses 40 anos, né, para transformar isso numa coisa assumida socialmente e politicamente de uma forma mais ampla. A minha ideia pode ser muito boa para mim e para os meus amigos. Quer dizer, se eu não conseguir transformar isso em alguma coisa que tenha, digamos, densidade política, isso não vai para lugar nenhum. Obrigado, Jean. Nós temos aqui uma pergunta no chat da Ana Soraya, depois eu me inscrevi, e depois o Thomas Togni. Eu peço daí que na minha fala, a hora que eu estiver intervindo, quem for se inscrever, erga a mãozinha ou faça a pergunta no chat para a gente fechar para o último bloco de perguntas se encerrar e a gente passar para as respostas. Ana Soraya pergunta assim: Jean e Listes, qual a opinião de vocês sobre os 10 anos de 2013, que é junho de 2013, revolta do Busão, né? Qual a relação das armadilhas e encruzilhadas em 2013? Daí eu, aproveitando a pergunta dela, por isso eu me inscrevi, eu emendo. Eu acho que tem 2 tipos de mobilização social que são importantes nesse momento. Um é aquilo que Mano Brown falou na campanha do Haddad no estádio, né? Que é voltar a pôr o pé na terra, voltar a conversar com as pessoas, a politizar as pessoas, mostrar a diferença de um governo progressista, de um governo centro-esquerda, de um governo de direita ou de um governo de extrema-direita, para que a gente possa ter uma certa defesa caso haja um ataque de grupos de extrema-direita que estão sendo organizados aí no 7 de setembro, por exemplo, a gente sabe disso. Cuba consegue fazer muito bem isso, a Venezuela só se sustentou fazendo isso. Eu acho muito importante, inclusive, a criação de uma estatal de comunicação nesse governo. Eu acho que o grupo que está no Ministério da Comunicação é um grupo nada confiável. Acho que isso também é uma armadilha, né? E aí, o outro tipo de mobilização é a mobilização da rua. E tem a ver com essa questão de 2013. Eu vejo os setores da esquerda dizendo que isso daí foi o início do golpe. Eu era do movimento Passe Livre e nós sempre fizemos mobilizações. Ocorre que a esquerda demorou para entrar em campo. Nós assistíamos ali um problema que em 2008 houve uma crise econômica mundial, foi segurada pelo Lula, mas explodiu em 2011, 2012 aqui no Brasil. E, infelizmente, nós perdemos o discurso para a extrema-direita. A pergunta que eu faço a vocês o presidente não pode chamar mobilização, mas nós estamos vendo lá, por exemplo, na Colômbia, um país pequeno, Gustavo Petro. Ele, logo no início da sua gestão, ele apresentou um conjunto de reformas. Reformas das pensões, reforma trabalhista, reforma na saúde, reforma tributária, e um plano de desenvolvimento trilionário, um país como a Colômbia, e chamou o povo para defender esse projeto nas ruas. Não seria importante, desde já, a gente começar a mobilizar as pessoas para ir para a rua, defender esse programa, não o arcabouço, mas defender um programa da nossa classe, para que a gente tenha forças de mobilização, caso haja um avanço da extrema-direita, porque o que eu vejo no golpe da Dilma é que nós não tivemos força de defender ela. Infelizmente, perdemos a capacidade de mobilização. E se a gente não conseguir dar condições materiais para a classe trabalhadora sustentar a aprovação desse governo, é muito provável que a extrema-direita tente surfar como surfou em 2013. E aí é perigoso que a gente não tenha mobilizado. Então, minha pergunta é, o Gustavo Petro na Colômbia está errado? A gente tem que esperar mais? Ou a gente deveria começar a se preparar, inclusive, para defender esse governo? E agora eu passo para o Thomas Togni também. E, gente, ninguém se inscreveu. Eu abro mais uma exceção na fala do Thomas. Quem quiser se inscrever, daí a gente fecha para as considerações. Vai que é sua, Thomas. Boa noite a todos. Boa noite ao Jean, ao Liste. É Tomás.
faltou um Me acento Me aí. desculpe. Mas não tem importância, né? Bom, gostei muito da apresentação de ambos. Eu só queria introduzir a questão ecológica ambiental e colocar uma pergunta, porque, a meu juízo, né, o tipo de projeto do governo ele está na contramão hoje da desregulação ecológica que está acontecendo no mundo inteiro, né? E justamente pela impossibilidade de generalizar esse modo de produção e consumo que devasta a ecosfera, ou seja, devasta a atmosfera, a hidrosfera, a litosfera e, sobretudo, a biosfera, onde a vida prospera. Esse modo de produção e consumo ele não tem condições de generalizar para o resto do planeta, uma vez que 30% da população mundial que está mais ou menos integrada nesse modelo de sociedade termoindustrial, ela já está causando esse estrago e uma aceleração vertiginosa. Ora, quando eu vejo a questão, o Brasil é o quarto, quinto maior produtor de gases de efeito estufa. Ora, os gases de efeito estufa no Brasil são gerados em 73% a 74% pelo setor agrícola, em duas partes. Um é a agricultura, sobretudo a agricultura moderna, e a pecuária, e, por outro lado, o desmatamento. No mundo, hoje, a agricultura representa aproximadamente 28% a 30% dos gases de efeito estufa, e no Brasil é 74%. Ora, por que é 74%? Porque o Brasil montou um sistema de produção de proteínas animais que é o seguinte: se desmata para fazer pastagem e se desmata para fazer soja, pasto e milho. Para quê? Para dar de comer aos animais, sobretudo ruminantes. E esse pessoal, então é esse sistema de produção de proteínas animais é que está fazendo 73% a 74% dos gases de efeito estufa que o Brasil emite, sendo que o mundo chega a 28%. Ora, esse pessoal são 300 deputados, entendeu? E outra coisa, o movimento ecologista não tem, pelo menos, por exemplo, agora se levou um debate muito grande com relação ao petróleo na Foz do Amazonas e prospecção na Foz do Amazonas. Essa questão tomou uma proporção gigantesca, não é? Que não é a mesma que ocorre com relação ao sistema agrícola brasileiro moderno, não é? Que é o que faz 73% a 74% dos gases de efeito estufa. Sobretudo, no caso da agricultura, não no desmatamento, que é a produção de gado bovino, dos bovinos, que são o principal, que fazem metano. E o metano aquece 27 vezes mais a atmosfera do que o CO2. Por isso que 73% dos gases de efeito estufa do Brasil provém desse setor agrícola. Bom, para terminar, a pergunta que eu vou fazer vem afinal. Para terminar, o seguinte: quando a gente observa a produção,
Qual é o resultado desse desmatamento, dessas pastagens, dessas culturas de soja e milho para alimentar animais? É a produção de carne, leite e derivados. Ora, o rendimento, você produz 10%, 100% de biomassa animal, você dá para vacas comerem e elas só se transformam em 10%. Quer dizer que nós fazemos um estrago gigantesco no nosso, sobretudo na biosfera, para um resultado pífio. E é isso que está fazendo a força da nossa balança de pagamento e que é decantado em versos do nosso agronegócio. Então, como eu digo que está na contramão, como é que a gente pode? Porque o que tem que fazer é parar de produzir soja, parar de produzir milho, parar de produzir carne, leite e derivados dessa maneira como é feita. Inclusive, uma das soluções para aumentar para resolver o problema de emprego, vai ter que essas áreas agrícolas vão ter que ser ocupadas não nessa monocultura destruidora da vida, de todas as formas de vida, as formas de vidas não humanas. Agora, como é que a gente vai resolver esse problema? Com esse projeto que, ao mesmo tempo, não tem condições de contrapor a força desse agronegócio destruidor. Como é que a gente resolve esse assunto? Para não dizer o setor industrial, porque o outro problema é industrializar. Industrializar está dando no que está dando no mundo hoje. Né? Como é que a gente resolve isso? Qual é o tipo de programa que a gente pode ter para desmontar esse sistema produtor de proteínas animais que faz um estrago gigantesco na nossa natureza, na ecosfera, sobretudo? Obrigado, Tomás. Agora eu inverto, passo a bola primeiro para o Jean e depois o Ulisses. Vai lá, Jean. A pergunta do Tomás, para mim, é traiçoeira, porque me puxa para a minha área específica de atuação e de interesse. Eu não tenho medo de não ter tempo de tratar do resto. Mas eu acho que a questão do agronegócio e do impacto do agronegócio aqui e no resto do mundo, em termos de produção de gases de efeito estufa, é, evidentemente, um dos problemas mais sérios que tem. Ele é, segundo algumas das análises mais finas e mais completas, é o principal fator mundialmente. Ele emite muito mais gás de efeito estufa via desmatamento para a agricultura e pecuária e pela própria agricultura e pecuária, do que, por exemplo, o uso de carros ou de transporte à base de combustível fóssil. Então, isso é uma questão, evidentemente, o problema está bem definido, tem que mexer nisso aí. Agora, não é uma coisa fácil de fazer, evidentemente, pela relação de forças que é muito negativa, mas eu acho que tem algumas coisas que o governo pode fazer nessa direção. Quer dizer, pelo menos começar um caminho na direção de alguma coisa mais sustentável. E o primeiro delas, o governo já assumiu como responsabilidade, que é o chamado desmatamento zero. O governo, inclusive, fez uma coisa ultra ambiciosa, o discurso do Lula em Sharm el-Sheikh, desmatamento zero em todos os biomas. Eu acho que ele colocou uma meta que é muito difícil de alcançar, mas pelo menos se ele conseguisse travar, quer dizer, e reduzir, não diria nem zerar, mas pelo menos ir reduzindo, vai na direção do zerar e com uma certa aceleração. Na Amazônia já é uma coisa muito importante. Agora, isso aí não é apenas uma coisa de que você tem que enfrentar o Congresso dominado pela bancada ruralista. Você tem que enfrentar o que você pode chamar de uma sociedade sem lei, um território sem lei. Na Amazônia, hoje em dia, você não tem... o Estado não tem capacidade de controle sobre uma economia que é absolutamente ilegal, né, e que é a mais importante na área de desmatamento.
Então, para fazer isso, ele vai ter que restaurar, quer dizer, a capacidade de controle do Estado, e para isso a Polícia Federal não vai ser suficiente para desmobilizar, quer dizer, todas essas áreas de grilagem, de madeireiros ilegais, de desmatamentos ilegais na Amazônia. Isso vai precisar de uma intervenção, inclusive das próprias Forças Armadas. Quer dizer, aí começa a outra questão. Como é que elas vão se comportar, quer dizer, em relação a essas medidas? Então, isso é um problema, mas é uma possibilidade real que pode ser feita. Na verdade, o governo tem possibilidade de brecar muito mais pela inteligência, pegando pela informação quais são os elos de conexão econômica, né, de empresas que fazem, digamos, a passagem da produção ilegal na Amazônia para a produção legal, quer dizer, para colocar no mercado, porque sem isso não se ofere lucro. Se você tirar o ouro e ficar sentado em cima, você não tem nada. Quer dizer, ele precisa chegar no mercado de algum jeito. E tem elementos de passagem que fazem a passagem dessa economia ilegal para a economia legal. Então, se o Estado investe pesadamente nessa direção, você tem uma possibilidade real de dar uma travada nessa coisa. Agora, isso é um passo. A outra é você pensar, já que nós temos um momento, já nessa situação atual, com o tipo de desenvolvimento do agronegócio, nós temos uma economia alimentar no país que é deficitária, é deficiente, quer dizer, nós não produzimos o suficiente para a nossa população. Nós tivemos em vários momentos uma inflação muito pesada durante muito tempo, e aí, nesse momento tem um breve período em que isso diminuiu, mas você tem a perspectiva de que a gente esteja contaminado permanentemente por uma alta de preços alimentares pelo mundo inteiro. Está acontecendo e aqui vai acontecer inevitavelmente, como vem acontecendo no passado. Então, para você enfrentar isso aí, você tem que estimular uma produção alimentar no Brasil com um programa específico, né? Você simplesmente diz, não, vamos... Né? E esse programa específico não é suficiente você dizer que a agricultura familiar vai resolver esse assunto. Ela não resolve esse assunto sozinha, quer dizer, você tem não teria condições, quer dizer, de responder, quer dizer, ao estímulo estatal suficientemente para abastecer o mercado interno em produtos básicos de consumo, teria passos maiores, né, voltar a ampliar a reforma agrária, enfim, toda uma série de questões seriam necessárias. Seria importante o governo fazer um esforço de atrair uma parte do agronegócio, pelo menos, para a produção de alimentos. E, certamente, ele tem meios de estimular, via, por exemplo, condicionamento de crédito, que essa produção não seja uma produção aberrantemente hostil ao meio ambiente. Quer dizer, uma produção que eu não vou nem propor que seja agroecológica, que é o que eu defendo, porque seria impossível fazer em prazo curto, mas pelo menos reduzindo significativamente o uso de agrotóxicos e de grandes monoculturas. Então, essa aí, pelo menos no que diz respeito à parte da produção do agronegócio que possa ser trazida para o objeto de produção de alimentos, e não o objeto de produção de ração de gado ou de carne para exportação, etc., etc. A outra coisa em relação qual foi a outra pergunta? A questão da mobilização. Eu acho que é complicada essa comparação com a Colômbia, porque eu acho que os termos da correlação de força política lá não são os mesmos. Eu acho que eles não têm um Congresso com esse nível de hostilidade que a gente tem aqui. E, por outro lado, tem uma mobilização social muito mais significativa do que a gente jamais teve nos últimos anos. E a capacidade de um momento ainda menor ainda. Então, acho que não dá muito para dizer assim, não. Acho que o risco, se o Lula faz o que o Preto fez, quer dizer, de ir para a televisão e dizer, olha, mobilizem-se, vão para as ruas para defender o governo, defender o nosso programa, não sei se o Lula durava muito tempo no governo, porque aí é uma declaração de guerra direta. Agora, eu volto a insistir, mesmo que ele não seja o agente mobilizador direto, ele tem um papel fundamental para essa mobilização de poder existir. E, para isso, é preciso uma definição mais clara de programa. Que seja mais próxima aquelas coisas. Não é
vastidão, né? Não é 40 páginas ou 100 páginas de programa em todas as direções, são alguns elementos-chave que são de crucial interesse para a população. Então, esses são os elementos que a gente tem que colocar. E aí, aquela coisa que foi com Mano Brown e continua sendo uma referência. Você tem que botar o pé no barro, entende? A mão na massa, entende? Todo mundo, né? Em todos os setores da sociedade civil, se mobilizarem para levar o debate político, entende, para as bases. Isso não é uma coisa fácil de fazer, até porque houve uma desarticulação política muito grande nesses últimos anos, e muitos partidos perderam esse vínculo. O PT perdeu muito esse vínculo, digamos, de raiz na massa, de raiz no chão de fábrica. O chão de fábrica, inclusive, está muito restrito hoje em dia, porque as fábricas estão ficando poucas, né? Mas, ou seja qual for o setor, quer dizer, a capacidade de articulação, de capilaridade está baixa. Então, é preciso fazer um esforço de retomada dessas articulações, de tal forma que você tenha organicidade no processo de manifestação, né, no processo de colocação da opinião. Agora, isso é do ponto de vista de mobilização de massa, né? Do ponto de vista de mobilização de opinião, é uma coisa mais difusa. E acho que, no momento atual, essa é uma etapa de mobilização de opinião mais difusa, através de todos os canais de comunicação, que a gente possa, que estão sendo criados, e são múltiplos, entende? A gente precisa articular melhor a nossa forma de... Acho que isso está sendo feito, né? Quer dizer, acho que tem passos que já estão mais avançados, a Rede Democracia, claramente, é um avanço nessa direção, e a gente tem que se preocupar, entende, aprofundar esse processo. É o que eu poderia dizer até aqui. Eu deixei alguém de lado. Não falei em 2013, mas não vai dar. Ela, Liste. Obrigado, Jean. Liste, depois eu já passo direto a bola para a Cecília. Olha, você, devido à adiantada hora, vou falar rapidamente aqui. Tomás, eu acho que uma das coisas que vão dar certo é o combate ao desmatamento. O governo do PT diminuiu o desmatamento no passado e certamente vai reduzir o desmatamento no atual governo. Então, o problema não está no combate ao desmatamento. No caso do Brasil, é o principal fator de emissão de gás de efeito estufa, o que não ocorre na Europa, que é o uso de combustível fóssil. Então, eu acho que por aí nós teremos um avanço. Agora, o que você levantou, preciso parar de produzir carne, parar de produzir soja, é um desejo irreal, porque enquanto tiver demanda para importação, haver exportação de carne, exportação de soja e grãos. Então, o problema aí é global. Ou seja, eu entendo exatamente o que você está dizendo, mas não vai ser resolvido dentro de um único país. Isso vai ser uma questão global. O que pode ser feito imediatamente, e não feito, é um plano de transição energética, que você é especialista nesse assunto, pode falar muito melhor do que eu. Isso realmente é algo que já deveria estar sendo feito, com um cronograma, com metas a serem alcançadas. E, a longo prazo, um plano de transformação ecológica, porque vai chegar um momento, talvez não estejamos todos vivos até lá, em que será necessário um novo modo de produção, um novo modo de vida. Realmente eu concordo com você, a sua análise estrutural. Mas, enquanto tiver países europeus e a China importando carne, importando soja, não vai haver, o governo brasileiro não vai cortar a produção. Eu vi aqui, sugestão do Sérgio Mileto, que talvez, com etapas intermediárias, poderia ser feito cotas de exportação, é uma ideia, enfim. Poderíamos ter algumas políticas intermediárias entre a situação atual e o futuro. É importante dizer também que a União Europeia fala muito que não vai importar produtos de área desmatada, mas há muitos anos que eles falam isso e continuam importando. Até agora, eles não vêm passar do discurso para a prática, cortar a importação de soja brasileira. Bom, o Jamar queria dizer que levantou o dedo, ele deve discordar. Mas a ameaça da União Europeia, ela, a meu ver, não tem sido acompanhada com ações práticas de cortar, mas ela tem um efeito de intimidador, digamos assim, para reduzir
a produção feita em cima do desmatamento, principalmente o caso da soja, o caso da carne, e também é bom não esquecer também a questão da mineração. Bom, em relação a 2003, eu vou deixar para o Jamarques falar. O Jamarques foi presidente da ONU, tem experiência de liderança e mobilização popular. A minha experiência na luta contra a ditadura é de outra natureza, e eu me sentiria mais confortável vendo ele analisar, porque a direita acabou levando, todo mundo sabe. Só ressaltar, o papel da mídia foi importantíssimo, encarrear aquilo no sentido de atacar o governo Dilma, e a direita acabou levando a resultante daquele movimento de 2013. Mas eu não me atreveria a fazer análise e preferia ouvir o que o Jean teria a dizer. Já você pode fazer suas considerações finais antes de eu terminar. Tá, legal. Em relação a essa... Eu digo que o Rodrigo tocou uma coisa muito importante, porque ele levanta que a mobilização de 2013 ela não foi, como ponto de partida, não foi uma coisa da direita. Foi uma mobilização social de extrema significância, que foi aproveitada naquele momento por uma série de outras forças que começaram a colocar outros elementos na jogada. O que eu acho que ali o que ficou claro é o seguinte: a capacidade do movimento progressista, de manter uma mobilização com uma proposta mais clara e mais significativa naquele período, foi se diluindo com uma certa velocidade. Houve uma vitória imediata do movimento dos transportes, quando foram, na maior parte dos estados e das cidades, foi cortado o aumento, mas não o movimento de passe livre morreu ali, quer dizer, ele não conseguiu se manter em termos de polarizador. E aí, evidentemente, tem, como o Luiz colocou, quer dizer, o impacto da mídia, o impacto da mobilização, a crise econômica que estava pegando cada vez mais, que, enfim, favoreceu o ressurgimento da extrema-direita, que aí foi assumindo uma série de outras bandeiras que não tinham nada a ver com isso, e, fundamentalmente, a bandeira da liquidação da democracia. Né? E, agora, eu ressaltaria só o seguinte, que a capacidade de mobilização nossa, quer dizer, a gente conseguiu fazer alguma coisa em 2021, em particular, acho que foi uma mobilização importante naquelas campanhas do Fora Bolsonaro. O que eu acho que enfraqueceu muito aquele movimento é que a gente não conseguiu ter consequências de manutenção da mobilização. A partir de um certo momento, quando o Bolsonaro encolhe, depois do 7 de setembro, e se entrega para o Centrão, quer dizer, de fato o que aconteceu é que a esquerda que tinha uma certa capacidade de unificação dessa mobilização se voltou para o processo eleitoral. Né? Que é uma coisa até natural que tenha se colocado, porque era uma meta real que se tinha pela frente. Mas ficou uma coisa contra a outra, não necessariamente precisava ser assim. Quer dizer, eu acho que a gente perdeu um pouco o sentido de abrir espaços de participação mais amplos. Eu, por exemplo, não fui eu que levantei, eu aproveitei uma proposta de outra pessoa, que, por exemplo, para a posse do Lula, porque a mobilização foi toda feita para colocar muita gente em Brasília, a gente tem que começar a criar espaços de participação que sejam mais descentralizados, que você tenha, digamos assim, a ideia era colocar um telão em cada praça, onde fosse possível, para que as pessoas pudessem assistir aquela posse. Muito pouca gente podia ir a Brasília, evidentemente, por mais que tenha sido significativo o número, óbvio que muitíssimas mais pessoas poderiam ter se juntado nas praças para assistir aquilo e se manifestar. Na verdade, a grande maioria da população assistiu a posse, alguém falou de número de 20 milhões de pessoas assistiram a posse pelos canais de televisão. Né? Então, a Globo foi o elemento que permitiu que as pessoas assistissem aquilo e ficassem sentadas em casa batendo palma para o Lula. Então, isso perdeu a dimensão político-social, quer dizer, não foi aberto um canal possível de manifestação. Então, a gente tem que estar pensando nisso o tempo todo, quais são os canais possíveis de manifestação, mas
para isso, mais uma vez, precisamos ter os temas certos, quer dizer, que sejam de grande sensibilidade. Bom, te agradeço bastante a Jean-Marc, Listi Vieira, a todos vocês. Foi um debate que não termina em si. Já não termina, vamos já. Não, é só uma coisinha rápida. Que eu acho que aquele debate que a gente fez com o Marcos Nobre tocou muito nessa questão das mobilizações de 2013 e todo esse processo. Talvez fosse ainda vai ser divulgado, né? Ainda vai ser. É. É porque é o seguinte, eu convido todas para assistirem os debates gravados da série Armadilha no YouTube, no canal YouTube do Geração 68, Sempre na Luta. Foram 10 episódios. Eu vi que a Marijane entrou, que foi uma das que participaram. É sempre o Jean-Marc, um convidado falando de um tema. Então, eu convido a todos e a todos para poderem verem esses debates e continuarem comentar. Marijane, vamos continuar comentando, vamos continuar. O Rodrigo colocou agora no chat o link para o YouTube. Os artigos estão... Cecília, Oi. Peço que o pessoal que não se inscreveu ainda se inscreva. Nós vamos chegar a 1.000 pessoas em breve. Nós temos apenas 3 meses e meio de canal. Então vai lá e faz a inscrição, ativa o sininho. Desculpa te interromper, Cecília, mas não, nada, exatamente. É absolutamente importante. Se inscrevam no canal YouTube do Geração 68, se inscrevam no site do Geração 68, né, Mauri? Né, para a gente poder... O site é aberto, mas quando você se inscreve, você recebe todos os artigos por e-mail, que facilita bastante. Os artigos do Armadilha também estão no Geração 68 no site. Então, assim, o debate continua na rede, e isso é importante. Como vocês mesmos colocaram, a gente tem que elencar esses temas e continuar a discussão. Tá? Eu agradeço muito. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos e todas. Boa noite a todas e todos. Parabéns, Boa noite. Cecília. Parabéns, Foi um belo debate. Boa noite a todas e Boa noite, todos. Cecília. Boa noite, gente. Muito bom.